Bom, pessoal, o gradiente binário seja talvez uma das operações dinâmicas, né? Então, mais assim, alucinantes que tem. Aliás, toda a família dos gradientes, ela é altamente alucinante, bom? Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre as origens dos gradientes, tá? A origem dos gradientes, tá? Embora não tenha assim um documento oficial, tá? Aqui no Brasil, quando começou o gradiente linear, ele aparece, se você procurar no Google, ele aparece lá umas histórias de que eu que trouxe o gradiente linear, tá? Mas não foi assim, a história não foi essa. Essa é a versão que contam, né, em algumas plataformas, né, principalmente de robôs, tá? Mas vamos pensar o seguinte, vamos tentar entender o que é o gradiente linear. O gradiente linear, tá? Vamos lá. Primeiro separar a diferença entre estratégias fixas e as dinâmicas, tá? Os gradientes são estratégias dinâmicas. É aquela que você vai mexendo toda hora, tá? Talvez até no day trade. Então vamos tentar entender o que foi o gradiente linear. 1951, 52, não sei exatamente a data, tá? Bom, Londres ainda era o centro do mundo, né? No mundo financeiro. Então, para quem queria fazer algum tipo de hedge no petróleo, precisava o quê? Reportar a Londres, né? Tá? Mas aí tinha um problema. Bom, eu lembro de um trauma que eu tive quando eu era criança, né? Que eu ficava imaginando, como é que o mundo pode ser tão cruel, né? Então, a minha mãe foi fazer uma entrevista de emprego, coitada, ela não sabe falar português, eu nem lembro onde que era o local, eu sei que era lá na Liberdade. Eu fui lá, né? E aí a entrevistadora entrevistando ela com aquela dificuldade de falar o português e tal, né? Que eu acho que ela também estava meio cansada, assim, ela costurava, né? E costura nunca falou muito bem aqui no Brasil, né? Tá. Né? Alguns ganham muito bem, mas ela não foi o caso dela. Aí o que aconteceu? Ela foi lá fazer uma entrevista, aí eu lembro que ela entrou lá na sala de entrevista, falar com a entrevistadora, e eu não podia entrar junto, né? Eu tinha uns 4, 5 anos, sei lá, né? E aí, né, a minha mãe fez um gesto, eu ficava olhando, né, olhar por ela, né? Tá, beleza. Eu estava sentado lá, né, tinha umas revistinhas lá da Mônica, eu não sabia ler, mas eu gostava de ficar folheando. E aí eu via que a secretária estava lá, falando, esperando. Eu sei que depois de uns 20 minutos, depois que minha mãe tinha entrado lá na entrevista, aí ela conseguiu e passou a ligação para o chefe dela. Assim, consegui a linha, né? Aí era um interurbano, não é assim, era de... acho que é de São Paulo para Ribeirão Preto, né? Aquilo demorou, sei lá, 20, 25 minutos, alguma coisa assim. Eu ficava pensando, nossa, né? E aí o cara acho que falou tipo 5 minutos e desligou. Eu falei, nossa, poder falar 5 minutos por quase meia hora aqui, né? Eu já tinha lido umas 3 revistas, fui olhando umas 3 revistas, falei, meu Deus, esse mundo é muito cruel. E não, isso eu estou falando em 1972, isso daí. Eu lembro que era o ano da inauguração do metrô lá em São Paulo. Imagina em 1957, 1960, você querer fazer uma operação de bolsa da Malásia para Londres. Imagina o telefone, né? Quer dizer, em 1972 já era assim. Então imagina em 1960, 50 e pouco. Então qual que era a ideia? Para operar eu preciso estar lá no pregão. Está lá no pregão, até para um cara que, vamos supor que um petroleiro malasiano mandasse o operador dele lá para Londres, e para ele se comunicar com ele, um problemão, né? Foi aí que o matemático sugeriu fazer isso daqui, olha. Faz o seguinte, estipula os pontos de entrada e de saída e manda bala, né? Então foi mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui talvez os valores da época, né? Mas aí, o seguinte, né, pegar os valores da época, então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho lá o petróleo na faixa de $4. Tá? Então a ideia era o seguinte, faz o seguinte, já deixa com o operador lá, né, como eu tenho petróleo lá na minha terra, eu já vendo lá, já deixo venda, tá? Já deixo venda de um lote no 4, um lote no 4,20, um lote no 4,40. Eu vou vender. Se esse lote voltar para, eu vou estipular, tá? 3,60, eu recompro. Se esse lote voltar para 3,80, eu compro.
e se voltar aqui para 4, eu compro. Ou seja, ele aproveita a descarga do lote dele, né? E como o petróleo vai fazendo isso daqui, né? Ele vai fazendo isso aqui, o que ele vai fazendo? Se ele ficar oscilando, né? Ó, depois que eu vendi no 4,20, só pode acontecer uma coisa, ou sobe ou cai. Se subir, eu vendo mais um lote no 4,40. E se cair até 3,80, eu compro esse lote. Tá certo? Só que eu marco o lote. Esse daqui é o lote 1, tá certo? Esse é o lote 2, esse é o lote. Eu marco os lotes e só faço o quê? A operação quando ela está favorável. É claro, né, que teoricamente é muito simples, né? Uma hora para de subir e quando voltar eu vou fazendo a recompra e vou ganhando essas oscilações. Esse é o conceito do gradiente linear. Então, uma vez eu fui fazer um gradiente linear, quando eu operava petróleo, bom, só deu, claro, que deu porcaria, né? Então, eu tinha um limite de 5 mil contratos para vender. Aí, né, estava subindo, vendi 200, vendi mais 200, aí já tinha batido os 1.000 contratos vendidos e levando chumbo. Aí, continuou subindo, eu continuei vendendo. E o contrato, quando chega, eu falo, vende mais 1.000. Aí o operador lá de Nova York falou assim, acabou o seu limite. Como acabou o meu limite, né? Aí eu olhei lá para terra, meu Deus, eu tô perdendo $3,5 por barril. Imagina isso vezes 5 mil contratos. Então dá 5 mil contratos, 1.000 barris cada contrato, 17,5 milhões. Eu comecei a ficar parado assim, eu não conseguia me mexer, claro, era meu dinheiro, né? Aí chegou o meu chefe, o que aconteceu? Aí eu falei, aconteceu isso daqui, ele olhou, deixa eu ligar pro meu chefe. Ligou pro chefe dele e começou a xingar ele em árabe lá. Aí eu sei que ele desligou na cara dele, ele pegou, teve que ligar lá pros verdadeiros donos do dinheiro. Aí o cara bate 50 mil contratos aí, né? Claro, para quem tem o petróleo lá no fundo para extrair, não tinha problema. Mas enfim, no final a gente acabou saindo praticamente no 0-0, porque aí só com um anúncio de uma venda muito grande de contratos, ele acabou dando uma acalmada. Aquele dia lá, entre um momento e o outro, deu, sei lá, em torno de uns 40 minutos, né? Até eu me tocar que eu tinha feito lá tinha exagerado, né? Olha, mas naqueles 40 minutos, eu acho que passou toda a vida na minha frente. Nunca mais entrava no mercado financeiro, né? Adeus o bônus desse trimestre, desse ano, das próximas cinco encarnações. Foi isso que eu pensei. Mas é uma coisa interessante, né? Quando você trabalha com o pessoal que mexe com o petróleo, eles têm uma outra visão. Isso aqui é um jogo. Ganhou muito, perdeu, faz parte, né? Mas também eu tinha exagerado aquele dia. Tinha que tentar lá no 1.000, tinha que estopar mesmo, tá? Então a gente corre esse risco, mas teoricamente isso funciona. Tá? Claro, né? O lote tem que ser adequado aqui, né? Então vamos supor, se aqui o petróleo ele pode, por exemplo, colocar lá, por exemplo, sei lá, 500 mil barris por mês, por exemplo, então 500 mil barris são 500 contratos, né? Então, sei lá, eu podia vender aqui 10 contratos aqui, 10 aqui, 10 aqui. E é uma coisa interessante que isso daqui, quando começou a ser utilizado, né, dava muito lucro mesmo, porque aí o operador não errava. Porque é mecânico o negócio, ele é objetivo. Então o operador já deixava o lote lá, né? Então, sei lá, tinha lá um operador lá de Londres, a serviços petroleiros malasianos, assim, vende a tal preço, né? Caiu, já deixa a ordem de compra lá. Então era mais fácil o operador, ele já tinha um operador só para fazer isso daí. Como então, os relatos, isso deu muita grana naquela época, né? E depois, claro, né, você vai tendo a internet, vai avançando a partir de 1970 e pouco, já começa a vir, né? As comunicações melhoraram bastante, o telefone já tinha o quê? Lembra quando apareceu lá o chamado DDD, né? Distância direta, como é que é? Descagem direta, distância. Meu Deus, que até 100 km você não precisava mais da telefonista. Aquilo foi uma conquista, né? Nossa, quem lembra desse tempo? Meu Deus, tempos sombrios aquele lá. Olha, eu falo uma coisa, o cara hoje, acho que tem mais de 45 e viveu aqueles momentos, meu Deus, né? Como mudou, né? Você não tinha dúvida, quando você chegava lá no supermercado, só tinha uma marca de biscoito, né? Acho que era Tostines na época, né? Tinha Tostines e tinha no máximo 1 ou 2 sabores, acho que era morango e chocolate, porque não tinha mais nada.
Ou então era os recheados, né? Hoje não, hoje você precisa fazer um curso, né, de sommelier de bolacha, precisa saber qual que é a melhor, porque tem negresco, tem óleo, né, e tem um monte, né, de segunda linha que... Aí, isso, tem essa questão também da gramatura, né? Antes era tudo 200 gramas, eu lembro. Era tudo 200 gramas, hoje não, né? Hoje, meu Deus, cada um tem um padrão diferente, tá? Ou então, mas a história do gradiente, até onde eu sei, começa por aí. Tá? É muito interessante que isso daqui é uma métrica objetiva. Né? E muitas tesoureiras fazem isso com dólar. O cara tem margem lá para operar dólar, espera puxar bem, vai vendendo, né? E na hora que o negócio começa a aliviar, ele vai fazendo a recompra. Tá? Em petróleo, tá? Já teve uma posição que eu me lasquei, e segurou durante, acho que foi 57 pregões. Ficou 57 pregões, né? Que fez 3 rolagens e depois conseguiu comprar de volta com lucro. Ou seja, quem tem margem não paga a conta. Né? E aí depois eu fui descobrir, depois das bobagens que eu fiz operando petróleo, né? Depois de uns, sei lá, deixa eu ver, 2013, foi uns, acho que foi 10 anos, né? Ou 10 ou 11 anos depois que eu já tinha saído do mercado, acho que uns 10 anos depois já tinha saído, né, do mercado de petróleo. Aí encontrei com o meu antigo chefe, a gente resolveu uns negócios lá, né, aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, nossa, Raman, você me salvou daquelas vezes lá, nossa, cara, não sei, acho que minha carreira teria sido arruinada se não fosse as 5, 10 vezes que você me salvou lá, né, acionando, né, os chefes lá para salvar minhas posições, né. Ele virou e falou assim, então, mas você só fazia aquilo lá, aquelas aberrações, né, que você chama de aberrações operacionais, porque a gente deixava. Como que é? Como vocês deixavam? Pois é, né? Por quê? Porque quando a gente era operador, a gente não tinha coragem de fazer isso. E como você tinha, a gente deixava você fazer, pô. Se tivesse algum problema, a gente não via, cara. Aí eu olhei para aquilo assim, e desculpa dizer assim, mas aquilo que a gente operava, assim, seria quantos por cento da produção anual lá dos donos do dinheiro? Dá uns 2%, meio, 3%. Assim, nossa senhora, graças a Deus você não me falou isso naquela época, porque se a gente tinha juntado mais, eu ia fazer aquilo ficar ruim. Eu falei, nossa, graças a Deus. Então, assim, muito cuidado com as expectativas, com o excesso de devaneios que nós temos sobre nós mesmos. Aquilo era 2% e meio do negócio. Eu achando assim que eu estava fazendo assim um negócio assim, que eu tenho coragem, vou para cima. Que nada, aquilo lá era uma coragem calçada, né? Só chegava naquele limite que a gente deixava. Aí ele falou lá no negócio, aquele dia lá dos 17 pilas e meio lá, não, assim, aí tinha um outro, não sei, assim, tinham 2 diretores lá que decidiam, né? Eu falei, o outro diretor lá tava rindo lá do negócio. Ele que me chamou, vai dar uma cutucada no suco, acho que ele tá passando mal lá na mesa. Aquilo era uma brincadeira, aquilo lá. Era uma brincadeira. Não, eu até me achei meio assim. Eu falei, cara, são 5 mil contratos, cara. Como é que o dono do dinheiro manda bater, deixar 50 mil lá, cara? Não, tem alguma coisa errada, mas assim, tipo, na hora eu tava tão tenso, que eu nem pensei nisso daí. Quando eu saí assim, aí eu terminei assim, ele falou, agora passa lá no RH, eu já pedi para deixar uma grana aí em dinheiro, que você não gosta de pagar com cartão, essas coisas, tá? Deixa dinheiro, vai viajar umas 2, depois você volta, aí você precisa relaxar um pouco, velho. Pega um carro aí, pega um ônibus, sei lá, se vira aí, vai viajar, vai lá de Santa Catarina, faz uma viagem lá até Santa Catarina, fica lá num hotel, lá, vai relaxar um pouquinho. E aí que aconteceu? Aí que a gente percebe, né, que muitas vezes a gente dentro de um sistema, a gente acha que é uma peça muito importante que está fazendo a diferença. Não, às vezes é um pedaço lá é uma ferramenta que está lá. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente olha para esses valores de mercado financeiro, nós acabamos achando que nós estamos fazendo uma grande diferença. E às vezes não, às vezes é uma peça a mais, é um gamer lá a mais, né? E aquilo para mim ficou muito claro, que era só um gamer, lá, uma ferramenta que eles tinham lá para enfrentar o mercado, coisa que eles não tiveram coragem na época deles. Aliás, coragem é uma coisa que vem no mercado financeiro, ele está muito junto com irresponsabilidade.
Tá muito junto, tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Então vamos lá, esse seria o gradiente linear, que é bem mais simples. O gradiente binário, ele é um negócio fantástico, o gradiente binário. Então o gradiente linear, qual que é o lucro do gradiente linear em cima de uma custódia muito grande? Se você pegar e colocar, sei lá, 5% em cada lote, por exemplo, não vai fazer uma diferença tão grande, mas talvez ao longo do ano faça diferença. Então você pega, por exemplo, se o cara fez isso na Ambev, por exemplo, gradiente linear na Ambev, funcionou. Né? Vamos supor que ele estipulou que cada 50 centavos ele descarregava 10% da posição. Tá, então vamos supor, na Ambev, né? Então, o gradiente binário, o gradiente linear. Tá? Então vamos lá, no R$15 da Ambev, ele vendeu 10% da posição, tá? Da Ambev 3. Beleza. Tá? E aí no 15,50, né, vendeu mais 10%. Tá? E aí lá no 16, vendeu mais 10%. Chegou. Né? E aí depois voltou. Então lá no 15, ele comprou o quê? Os 10% de volta. Caiu R$1, comprou, né? Comprou esse lote de volta aqui. Caiu mais R$1 no 14,50, comprou um lote de volta. Então, esse do 16 ele recomprou aqui. Do 15,5 ele recomprou aqui. Dá uma grana? Dá. Dá uma grana. Até funciona, né? Matematicamente você vê que funciona muito bem. Só que não é bem assim, né? Porque, muito provavelmente, né? O que acaba acontecendo? Quando você começa a ver que dá muito certo, você quer aumentar o lote. E se eu não fizer com 20%, né? Não, também vai funcionar. Na Ambev funciona. Mas, por exemplo, com a Vale, já é bem mais complicado. Porque a Vale, ela estoura e vai. Então, esse tipo de operação, ele funciona muito bem para um ativo também razoavelmente estacionário. Tá? Só que a Ambev, quer dizer, sempre vai ter aquela dúvida. Estamos falando de Ambev a 15, a 14,5, mas por que ele está nessa faixa? E no passado? Poxa, no passado estava 26, né? Está 26 Ambev. Então também depende do momento que você faz a compra, tá? Mas isso aqui tem fim também. Se você, por exemplo, foi vendendo, foi para 17,5, 18, 19, 20, você vai descarregando, uma hora vai acabar o seu lote, tá? Mas ele fica como uma operação em que você pode o quê? Obter algum ganho sobre a sua posição já de holder, né? E botar uma graninha no bolso e girar um pouco a carteira. E no meio do caminho, né, eventualmente você pode ter aí algum lucro significativo, tá? Mas também só serve para ativos que ficam bastante tempo estacionados. Porque se você pegar os ativos que disparam, né, daqui a pouco acabou o seu lote, né? Acaba o seu lote aí, tá? Mas é bom ter esse costume de estar descarregando quando atinge patamares que você considera ser próximo às máximas. Tá? Agora vamos falar sobre o gradiente binário. O gradiente binário é bem mais interessante. É bem mais interessante, que você pode expor muito menos, né, no gradiente binário, tá? E obter aí ganhos bem significativos. Então, por exemplo, né, um gradiente binário, vamos pensar, por exemplo, um gradiente binário de um ativo que está... vamos pegar um ativo que esteja mais no 25, por exemplo. R$25. Aqui está R$25. Tá? Então, você vai pensar assim, então se eu quero criar um gradiente binário, eu não posso botar muita grana nele. Eu posso talvez colocar 5% do que eu gostaria, ou 10%. Tá? Aí faria sentido. Tá? Então vamos lá, né? Vamos pensar assim, né? 10%. Vamos pensar 10%, vamos supor que eu tenho aqui 10 quilos, né? Eu tenho a intenção de comprar 10 quilos de Petrobras, por exemplo. Tá? Numa fase que ele esteja estacionário, né? Porque agora, né, esse estudo não vale porque ele está muito louco, né? Está caindo está mais subindo do que caindo, está subindo muito forte, depois cai muito forte, mas numa fase que seja estacionária, tá bom? Então, se ele tiver uma fase estacionária, então vamos supor que aqui está no 25, né? Então você espera cair um pouquinho, você fala, ó, eu estou pensando aqui no 25, no 24 e no 23. Tá? Nesses 3 pontos eu vou estar entrando. Só que você não vai entrar exatamente no 25, você vai entrar aqui no 20, mais ou menos no 24,5, 24,60, de modo que você vendendo uma put do 25, você consiga comprar uma call do 25 mais longa, do mês seguinte, tá bom? Então vamos supor que você consiga comprar uma B25. Você tem que esperar chegar nessa condição aqui, ou até recebendo. Tá certo? Tá.
Então, o mercado caiu, você vai lá e faz com 1 quilo. 1 quilo, somente 1 quilo. É, 1 quilo só. Somente 1 quilo, tá? Aí o mercado caiu mais. Você vende aqui uma da M24 e compra uma da B24. Agora é o seguinte, e se o mercado subir? Tá? Então vamos supor que nesse momento, né, o mercado subiu. Tá? Então eu estou colocando aqui a referência aqui do 24, né, e o mercado subiu. Tá, então ele veio do 25 para 24, né? Na verdade aqui 25 e... Eu vou colocar aqui os valores, tá? Que eu acho que fica mais realista, tá? Então eu vou... Vamos lá, 24,5, né? Veio até 24,5. É geralmente um pouquinho abaixo, tá bom? 23,5, né? Então você vendeu uma da M25 e comprou uma da B25, tá bom? Caiu mais, você fez a mesma coisa. Só que agora foi aqui para 24,5. Por exemplo, foi para 20, quer dizer, voltou, né? Bateu e voltou. Então, o que vai acontecer? Você vai poder vender uma da A24. A A24 deve ter valorizado bem. Aí vai comprar uma mais longa da put. Então, você compra a put mais longa. Tá? Provavelmente a put, como ela é mais barata, você consegue comprar até uns 3 meses para frente, tá bom? P24. Tá certo? Suponha que o mercado subiu mais R$1. O que você faz? 25,50, foi até 25,50. Aí você vai vender uma da A25 e comprar uma da P25. E se o mercado voltar a cair? A mesma coisa. Se ele vem de cima para baixo, você vende put e compra call. Quando é de baixo para cima, o que você faz? Vende call e compra put. Tá? Agora, se continuar subindo, você não vai vender call, não. Não vai ficar vendendo call descoberto. Tá? Se continuar subindo. Tá? Vamos supor que daqui o mercado caiu novamente. Então, você vai ver aqui para 24,5. Tá? Então, você vai vender aqui uma da M25 e comprar uma da B25. Agora, quando você começa a fazer mais contas aqui, você vai perceber o seguinte, que cada vez que vai e volta, você anula o risco. Por quê? Esse cara aqui, né, ele cobre esse cara aqui. Certo? Esse cara cobre esse. Esse cara aqui cobre esse daqui. Então você vê que tem uma anulação de risco aí. Cada vez que você compra uma longa e vende uma curta, ele está o quê? Pareado, né, com esse daqui. Então aqui, olha só, você vendeu uma da A25 e comprou uma da P25. Esse cara aqui, né, ele seria o quê? O par ordenado desse. Tá? Vamos supor que você ele fechou aqui no 20... Vamos supor que ele fechou aqui no 24,20, por exemplo, no vencimento. 24,20 no vencimento. Tá? Então vamos ver o que aconteceu no vencimento no 24,20. Então vamos pegar os pares ordenados aqui. Esse cara com esse cara é um par ordenado. Esse com esse daqui. Tá? E esse daqui com esse daqui é um par ordenado também. Tá? Vou colocar aqui 2 asteriscos. Tá? Então vamos olhar. Esse daqui ficou solto. Então esse daqui eu vou ter que me virar com ele. Então vamos pegar aqui os pares ordenados. Vamos pegar aqui os pares ordenados. Tá? Então, esse cara aqui então, é B25, né? Menos M25, não, par ordenado 1. Né? Esse cara aqui é A25 mais P25, menos A25. Então, esse daqui é o primeiro par ordenado. Só que isso daqui, eu posso reparear ele, fica o quê? B25 menos A25. E esse fica P25 menos M25, certo? São 2 tábuas de linha, tá ótimo. Tá? E vamos pegar esse outro par ordenado aqui, né, que seria, né, vou pegar aqui o outro par ordenado e já vou reordenar ele aqui, tá? Então vamos lá. Esse cara aqui cobre esse, então é B24 menos A24. E aqui seria P24 menos M24. Tá? E por último, esse daqui que ficou solto, né? Que é a B, né?
mais B25 menos M25. Então vamos lá. Então nesse par ordenado aqui, o que acontece? Eu desmonto isso daqui, eu ganho rolagem. Né? Daqui eu posso transformar isso para P25 menos M25, não é? Posso fazer isso daí. Tá? Esse daqui eu desmonto ele, né? Então fica, eu ganho a rolagem. E esse daqui, né, também eu ganho a rolagem. Fica aqui P24 menos M24. E aqui, né, eu vejo aqui, eu vendo isso daqui, eu zero isso daqui, vai? Eu posso zerar isso daqui. Ou eu posso fazer o seguinte, em vez de eu zerar, eu posso fazer o seguinte aqui, tá? Eu posso pegar esse cara aqui, né, rolar, né? Bom, já que me sobrou esse cara aqui, eu posso o quê? Rolar aqui para menos M25, rola isso aqui para M25, e esse cara aqui, o que acontece, né? Eu posso pegar e, sei lá, vender ele e comprar uma C25, por exemplo. Mesmo que eu tenha que pagar alguma coisinha. Eu tenho que pagar 20, mas eu mantenho isso daqui. Para que quando o mercado suba, eu tenha o quê? Eu tenha call para poder vender. Tá? Tenha call para vender. Só que aqui tem o seguinte, nós estamos falando de rolagem, mas na prática talvez não seja isso que aconteça. Porque se está 24 e 20, o que aconteceu na verdade no 24 e 20? No 24 e 20, muita coisa virou pó. Isso virou pó, isso daqui virou pó, quer dizer, esses caras aqui viraram pó. Viraram pó. Então talvez eu não tenha que fazer rolagem. Talvez seja o cara de eu pegar o valor remanescente desse cara aqui e vender. Vender e ficar com dinheiro. Tá, então aí vai de cada um. Você pode fazer a rolagem, tá? Ou vender e ficar com dinheiro, tá certo? Então acho que dá para entender, né, esse conceito do par ordenado. Bateu o par ordenado, você zerou o risco. Tá? Bateu o par ordenado aqui, quer dizer, você conseguiu vender uma put e comprar uma call mais longa, conseguiu vender uma call curta e comprar uma put mais longa, esse cobriu esse e esse cobriu esse. Tá? Que esse é o grande fascínio. Agora vamos ver quantas rolagens teve aqui. Eu tenho duas rolagens, mais o quê? Uma reserva de mais duas rolagens, né? Porque esse aqui é série P e esse aqui é série M. Mas eu já ganhei duas rolagens aqui, mais duas aqui. Aqui, sei lá, eu empato, então eu ganhei 4 rolagens. Tá certo? Ganhei 4 rolagens. Outra coisa, só que eu tenho mais duas de reserva. Então eu tenho 6 rolagens aí. Mas qual que foi o meu risco efetivo? Eu cheguei a estar posicionado em 3 lotes só, não é? Em 3 lotes só. Então, quer dizer, eu vou ganhar o dobro de rolagem em relação a quem está fazendo uma venda coberta. Tá? E outra, né? Vamos supor que você montou esse, né? Montou esse e depois você mudou de ideia. Falou, não, acho que o negócio vai lá para o fundo, né? Bom, só que aí você tem 20% de exposição, né? Você não está com 100% de exposição. E se você botar 100% de exposição aí, comprar tudo aqui no 24,5, olha só, no final do exercício da 24,20, você perdeu 30 centavos mais o DI do período, né? Mais o DI do período. Aqui não, você não está colocando capital. Você só está entrando com risco aí. Você só está entrando com risco. Então, é um trade bem diferente, tá? É um trade que o seu operacional, ele está resguardado pelo DI que você consegue extrair do mercado. Tá? Agora, suponha que você pegue um ativo e consiga ficar oscilando muito tempo na mesma faixa. Na mesma faixa. Aí muda completamente, né, o tipo, né, de trade. Tá? Então pode acontecer de você pegar ativos que ficam muito tempo, né, naquela faixa. Muito tempo naquela faixa e de uma forma rápida, tá? Olha, no passado a gente fazia isso com a Rei. A Rei é uma maravilha, cara. Era uma maravilha, porque ele ficava lá na faixa do 20, vinha para baixo do 20, né? Chegava no intraday a 19,30, 19,40, no meio do dia ia até 20 e pouquinho, e depois ele voltava e fechava sempre no 20. Fechava assim com mais 0,5% ou menos 0,5%. Mas no intraday era uma loucura. Então, esse tipo de ativo seria excelente para fazer isso daí. Só que a Rei ela não tem
liquidez suficiente para muita gente operar. Tá? Mas se você encontrar um ativo, né, pode ser até você, eu estou vendo aqui que a CSN está dando isso daí, bate lá nos 12 e pouquinho, volta para então aí você pode fazer, você até pode fazer, faz pequenininho, mas faz pequeno mesmo, porque isso daí dá muito lucro. Só que esse tipo de operação, que é uma operação dinâmica, ela não é uma operação, vamos dizer, pô, você trabalha o dia inteiro, está produzindo riqueza, tá? Ela não vai largar, não vai deixar de ser um bom advogado, um bom médico, um bom industrial, né? Para ficar treinando isso daí. Tá? Mas é um negócio assim que talvez quem tem mais tempo possa fazer isso daí. Ou você deixar no robô. Mas aí na Petro funciona porque ele tem liquidez, né? Mas, por exemplo, se você pegar na BOVA 11, dependendo, né, a outra ponta não tem liquidez. Porque o market maker da BOVA 11 é diferente do market maker da Petrobras. O da Petrobras é um market maker que mostra a cara e o lote, né? Na BOVA não, na BOVA ele não mostra a cara e o lote. Se você deixar no preço que ele quer, ele te dá o preço, mas ele não mostra o lote. Então aí já com o robô não vai dar para fazer. Mas num ativo que dê para fazer, eu acho que faz sentido sim. Tá? Nós vamos pegar, por exemplo, um caso da Ambev, há mais ou menos uns 3 meses atrás. O que ele vinha fazendo? Ele vinha muito rápido, tá? Do 13,80 tá? Para mais ou menos 14,30. Ele ficava nessa faixa muito rápido. Tá? Então, nos testes nossos, já chegou, nos testes assim, realmente olhando o mercado, teve dia que ele conseguiu ir e voltar, conseguiu fazer isso daqui, olha, vender aqui uma da, vou pegar aqui um exemplo, né? Uma da M, né, 14,5, tá certo? Da M 14,5, acho que é isso da M 14,5, e comprar uma da B 14,5, tá certo? Numa hora, e no momento seguinte, né, conseguir vender uma da A 145, né? Vendeu uma da A145, comprar uma aqui da M 145. Tá? Então, deu possibilidade de fazer isso daqui no mesmo dia. No mesmo dia, tá? Porque ele estava vindo muito rápido. Só que aqui não dava para comprar uma assim, muito mais longa, mas de um mês dava. Então a Ambev, por exemplo, teve dias, né, que ela conseguiu fazer esse ciclo aqui no próprio dia. Teve até um dia que ele conseguiu fazer 2 vezes um ciclo e uma vez a outra. Tá? Mas vamos supor, tá, que se tivesse feito isso aqui ao longo do vencimento, 3 vezes isso daqui. Então, nós estamos falando que no final das contas, se você fez 3 vezes isso, quer dizer, vendeu, né, 3 vezes isso, comprou 3 vezes, no final, o que você teria aqui? No final, você teria o quê? 3 da B 145 menos 3 da A 145, né, e 3 da M, né, 145 menos 3 da M 145, tá? Teria ganho o quê? 3 rolagens de call e 3 rolagens de put. Então é 3 rolagens de call e 3 rolagens de put, tá? Que também é razoavelmente generoso. Só que a sua exposição efetiva foi somente de um lote. E você ganhou 6 rolagens. Então aí a pergunta é o seguinte, tá? O que é mais negócio? Você expor bem pouquinho o seu capital, com um grande potencial de ganho, ou se é melhor você expor todo o seu capital e ir lá ao all-in, né? Esse problema de ir no all-in é justamente esse. Se você perde o pé, aí você fica lá um tempão com ele engessado. Tá? Agora, eu acho que quando eu fui lá para 12,80, se você estivesse fazendo isso, cara, 50 centavos, mesmo quando chegou aqui do 12,80, você estaria o quê? Expondo apenas, né? Sei lá, 30% do seu patrimônio. Não estaria expondo todo o seu patrimônio. Provavelmente quem vai para o all-in, como é que é? Encheu a mão no 14 e lá no 13, para ele encher a mão, ele partiu para o termo, né? Deu certo, agora que subiu é fácil dizer que deu certo. Mas muito provavelmente lá na hora existe mais chance do cara estopar do que continuar na operação. Então, estipular um limite que você possa continuar a operação, ele é fundamental. Para que você possa continuar operando sem você ter que estopar com perdas imensas. Tá? Por isso que o lote tem que ser adequado. Então, os gradientes binários eles são fantásticos nesse ponto. E ele tem uma vantagem, o gradiente binário. Como você expõe muito pouquinho, vamos supor que o cara tenha lá, fala assim, eu quero operar 20 quilos de bola, né? Pô, opera 1 quilo de cada vez. Com put funciona.
Funciona, até funciona, tá? Veja que não é legal você começar já com gradiente binário. Na minha opinião, eu ainda acho melhor você começar com o quê? Com uma trava diagonal para você garantir que você tenha putz lá embaixo. Tá certo? Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Tá? Agora, né? Tem um lance que é o seguinte, tá? Que tem gente que faz isso, fala assim, olha, já que eu vou correr um risco, eu começo lá com uma trava diagonal, até com uma trava diagonal um pouquinho mais esdrúxula. Então, por exemplo, né, a gente teve lá na BOVA, né, por exemplo, o que aconteceu na BOVA? Eu lembro que foi uma luta, né, mas a história da P80, tá? Poxa, por que a P80? Eu penso o seguinte, né, isso aqui é meio que um seguro contra um desastre. A minha opinião é que quando vê um desastre, quanto que é um desastre para a Bolsa, né? Então, quando você fala para os analistas, você fala assim, não, um desastre na Bolsa cai 15%, né? Pode ter certeza que é 30% que ele quer falar, ele fala 15% para não apavorar o pessoal. Mas eu acho que um desastre mesmo, para índice, é em torno dos 40%. Foi magnitude lá do Covid. Tá? Mas vamos lá. Né? Eu gosto daquele cara que me cobra menos que 2% ao ano. Acho que 1% ao ano, a menos que 1% ao ano, eu quero, esse hedge eu quero. Eu quero esse hedge. Mas é um hedge podrão, não tem problema. Porque menos de 1% ao ano eu estou dentro. Então quanto que custa esse cara aqui? Se eu não me engano, ele começou custando 2,60. E agora está na faixa de 1,90. Tá? Cara, 1,90, cara, para 2 anos. Tá, nós estamos falando de R$1 por ano. Tá? Esse hedge eu quero. Esse hedge eu estou confortável nele. Né? É um seguro, é um segurozinho, é um hedge. Tá? É do 80 para 2024. Quando surgir a série P, eu também quero. Tá? Por quê? Porque ele é um cara que você pode embutir na sua operação. Você pode embutir ele na sua operação. Então, suponha que você fala assim, tá bom, eu vou iniciar um gradiente binário, então. Beleza, tá, boa sorte, tá, boa sorte. Iniciar um gradiente binário. Então, eu lembro que quando a gente pediu isso daí, o ativo estava na faixa de 110, mais ou menos. Estava na faixa de 110. Então, foi proposto a vender uma opção lá do 113, né, e comprar esse cara aqui. Tá certo? Ou lá na faixa 110. Então, vamos supor que o cara fez o seguinte. Foi lá, né, vendeu lá, por exemplo, né, uma opção lá de uma da... no caso, é aquele da R, né, na faixa da R110, tá certo? E comprou, né, dá para comprar aqui 1,5 da P80. Só comprou 2 da P80, vai? Comprou 2 da P80, certo? E aí o negócio sumiu, isso aqui virou pó, e você sobrou isso daqui. Então, esse cara aqui, ele é um hedge bom, porque vale para 2 anos. Tá certo? Então, uma vez que você já tem um hedge desses, né? Eu sempre gosto daquela frase do Roth que ele fala assim, né? Tinha uma operação que eu tinha feito lá e que não era tão bom. Não era tão bom. Mas tinha uma outra que tinha dado certo e aquele ficou como um hedge. E se essa operação nova desse ruim, aquele hedge dava muita grana. Mas eu não comprei aquele hedge porque era caro, ficou lá na conta. Eu falei, olha, mas eu já tenho esse hedge comprado. Ele falou uma expressão que eu não esqueço. Não, olha, quando você joga com lucro, a história é outra. Pois é. Quando você joga com hedge gratuito, ou joga, a história é bem outra. Tá? Então, sobre o lucro, você pode botar ele no bolso, não tem problema. Tá? Agora, esse tipo que já foi feito para hedge, deixa ele como hedge mesmo. Tá? E aí, depois que você tem um hedge, agora nós vamos começar com gradiente binário, aí faz sentido. Tá? Claro que vai ter gente que fala, mas não é mais fácil já comprar o hedge? Então, você conseguiu o hedge de graça, o hedge gratuito, isso é meio que, vamos dizer assim, é um vestibular. É um vestibular que você fala, não, eu passei no vestibular, consegui o meu hedge gratuito. Então, a primeira coisa que você vai ter que conseguir fazer é o seu hedge gratuito. O problema é que para eu convencer a pessoa que ele precisa fazer isso, pelo menos 200 mensagens no WhatsApp. Não, mas eu não posso comprar isso daí? Então, você pode comprar. Eu não estou dizendo que você não pode comprar. O problema é que quando você compra, né, então aí vai aquela frase, aquele clichê chinês que deu um clichê de muito valor, assim, né, para você pagar, né, para você comprar, você não precisa ter mestre, é só botar a mão na carteira. É só pagar.
Então, eu acho que a pessoa que paga pelo RED, ele não está errado. Tá? Mas você conseguir o seu RED de longo prazo gratuito, é um vestibular, porque você consegue vencer o mercado. Se você não conseguiu ainda conseguir o seu RED de graça, é porque você ainda não está preparado. Tá? Mas é difícil se convencer isso daí. Difícil de convencer as pessoas. Infelizmente, muitas vezes, né, a gente acaba falando determinadas coisas que são politicamente corretos, mas que são operacionalmente, não vou dizer incorretos, inadequados. Você tem que conseguir fazer o seu RED de graça. Tá? Pô, por que o boost horizontal? Porque o boost horizontal é de graça, por isso. Ah, mas e se der errado? Não, mas se der errado o boost horizontal, se você está vendido em call, se o boost horizontal der errado, você ganhou dinheiro, você melhorou a sua posição, porque você está levando calor. Então todo o RED tem que ser de graça ou recebendo. Se você não conseguir receber e não conseguir o seu RED de graça, você não passou no vestibular. Então vamos lá, sempre eu gosto de citar o xadrez. O xadrez, né? O xadrez ele é um negócio interessante. A primeira coisa que você aprende é não levar um mate pastor. Todo professor ensina isso daí. Primeira coisa, qualquer escola, né, de xadrez, você vai lá, não vai levar um mate pastor, aquele dos 4 movimentos que você leva o checkmate em 4 movimentos. Tá certo? Bom, você entra no judô. A primeira coisa que você aprende no judô é a cair, sem se machucar. Né? A primeira coisa que você aprende no kendo são o quê? São os movimentos de defesa. Não são os movimentos de ataque. Né? Então, o que acontece lá no kendo? Eu lembro que os primeiros exercícios que era pegar um bambu, né, uma vara de bambu, ou então um graveto, e ficar o quê? Batendo na água. E ficar batendo na água. Né? Por quê? Porque é o principal movimento, né, de defesa. O principal movimento de defesa. Você faz esse movimento, né, aí depois você começa a bater na água, né, na lateral, e aí você vai aprender os movimentos de defesa. Né? Então, se você não conseguir fazer imagina um cara que ele entra lá para treinar Kendo, por exemplo, né, ou treinar Judô, e o professor chega para ele e fala, só ensina os movimentos de ataque. Vai lá no campeonato, em 1 minuto ele está lá no chão, está lá no chão, vai cair mal, vai torcer o braço, vai cair em cima do braço. Então, o importante é a defesa. A defesa é muito mais importante que o ataque. Né? Saber se defender é importante. Né? Eu acho que aqui no Brasil, assim, o goleiro, né, cara, assim, eu muitas vezes tenho dó de quem tem que jogar no gol. Né? Eles vai naqueles jogos de futebol de salão, né, que o pessoal combina, e ninguém quer ser goleiro. Tem até a profissão do goleiro profissional, né? Hoje você vai nessas quadras aí, já tem um telefone das pessoas que propõem a ser goleiros. Entendendo que isso daí é uma profissão também. Ser goleiro, né, enquanto os outros estão se entretendo, é bom, porque aí gera mais profissionalismo, não tem aquele... Eu lembro como que era quando era moleque, né, a gente jogava futebol com aquela bola de dente de leite, era assim, tirava lá no paro ímpar, no Jockey Pô, e quem perdia ia pro gol, né? Absurdo isso daí. Devia ser o contrário. Né? E a gente vê que isso na Europa não é muito assim, não. Né? Na Europa, né, existe uma cultura maior, tipo assim, tem até briga, né? Tem até discussão, não, eu quero ser goleiro, não, agora é minha vez de ser goleiro dessa vez. O arqueiro, né, o defensor do gol, ele tem muito valor, ele se sente importante. Né? E aqui na América do Sul nós temos o quê? Mais uma cultura do centroavante, né? Agora é centroavante, não sei agora qual que é o nome, mas antigamente quando eu acompanhava futebol um pouquinho, eu nunca acompanhei muito, era o ponta de lança, né, que era o meia esquerda, e o centroavante, que eram as pessoas mais importantes, né, do time. Né? Aí antes era volante, meia armador e ponta de lança, né? Então eram os outros nomes da época, né? Então eu lembro, era sempre o meia armador, né? Ou então o ponta de lança, o Zico na época era ponta de lança, né? E o centroavante. Né? Não que os outros não tivessem valor, mas você pensa assim, lembra de um grande zagueiro brasileiro, você começa a pensar, alguém até vai lembrar, né? De alguma, você pensa no centroavante, você pensa um monte de gente, né? Que era centroavante, Jorge Mendonça, né? O Serginho do São Paulo, quer dizer, lembra, né? Quem é da minha época, né? Em 1980 e pouco. Então, esse lance acho que é importante, você fala assim, aprender a se defender, tá? Então, você já tem isso daqui de graça, por exemplo, tá? Conseguiu isso daí, já fica completamente diferente o game. Então, se você, por exemplo, fala assim, olha, eu vou fazer um gradiente binário aqui, tá?
Bom, então nós sabemos que a BOVA, ela vai o quê? Ela tem sempre aquele lance dos 4 em 4, né? 100, 104, 108, 112, 116, tá? E aqui, né, o pessoal tá exorcizando 120 aí, né? Tá esperando que ele volte para cá. Mas vamos supor que ele fique aqui, por exemplo. Ele fica aqui, eu fico aqui, tá? Tem game aqui. Ele tem game aqui. Tem game. Talvez no 115, só que é um tipo de game que você vai fazer o seguinte: você não vai encher a mão nesse game. Como isso aqui é um ativo grande, é tipo, talvez, quer fazer um binário que é 5%, pode ser até 10%. Mas você tem que pensar assim: se aqui ele perder isso daqui, né, você está jogando aqui, vamos supor que você jogou lá no 115, você resolveu lá, eu vou vender aqui uma da, quando ele dá uma caída, né, eu vou vender aqui uma da H115, não, da T, né, vou vender uma da T115, tá, se eu vou tentar vender aqui uma da, talvez tenha que ser S, tá, uma S115, aí comprar uma da H115, por exemplo. Só que para chegar nisso, ele tem que vir para um 112, mais ou menos, né? Porque isso aqui embute, né, uma taxa de DI bem alta aqui. DI mais o negócio, mais mais a só vol, tá? Aí quando sobe, você vai vender o quê? Vai vender aqui uma da G115 e vai comprar uma da T115, beleza. Então, esse tipo de operação, ele é bem interessante. Então, no caso, né, da Balbon, dá para fazer isso daí, com tranquilidade, se ele se acalmar, vier aqui entre 112 e 115. Tá certo? Mas nos gradientes, né, aqui da BOVA, estipula o seguinte, tá? Que é nessa faixa aqui, depois na faixa 110. Não vai fazer de 1 em 1 real, que aí carrega demais a posição, né? Carrega demais a posição, aí não vai dar. Pode fazer com 10% a posição. Tá? Então ele é funcional, porque aí ele consegue ganhar aqui o quê? 2 rolagens aí, né? E a gente vê que a rolagem nos dias finais da bola, ele melhora bastante sim. E dá uma boa melhorada, tá? Por esses tempos aí, já na faixa 115, fiz uma rolagem da série F para G, né? Lá do 90, né? Pô, foi bastante generoso, deu mais de 1%, deu 95 centavos, né? Pô, tá tão dentro do dinheiro, foi um bom negócio. E o do 100 chegou a 1,30. Com papel 115, já chegou a 1,30. Os dias finais melhora bastante. Agora, aqui na linha do dia, nos dias finais, ele chega a R$2, 2 e pouquinho para call e até 1,10, 1,20 para put. Tá? Mas o problema é sempre o seguinte, né? A ansiedade de levar até lá. Nossa, mãe. Então, isso vai melhorar se você reduzir. Na escolar, dá uma reduzida. Então, o gradiente binário na BOVA, ele deve funcionar bem, principalmente nessa faixa estacionária. Tá? Mas faça de 5 em 5 só. Tá? E se o mercado eventualmente cair, se tiver esquisado nisso, aí você rola isso daí, troca com estranho, sei lá. Tá? Mas não dá para você fazer ele muito grande, porque o papel ele é muito grande. Agora, lá na Vale, teve um momento, né, faz mais ou menos uns 5 meses, não foi, acho que 7 meses, foi antes dele puxar até 98, que lá na faixa entre os 60, ficou entre 66 e 70, mas ele vinha assim, ó, vinha até os 70 num dia, dali a 2 dias voltava lá para o 67, 66, ia, voltava, aí quem começou a fazer o gradiente binário, encheu a mão lá. Eu acho que teve um exercício que teve 7 ciclos no 70. Então, 7 ciclos no 70 dá 14 rolagens, né? Então, imagina, né, o cara lá com uma exposição de 1 kg ganhar 14 kg de rolagem. Tá? Então, é esse tipo de potencialização que a gente tem que dar. Cada ferramenta dinâmica, ela tem uma característica diferente. Tá? Bom, como nós vemos o seguinte, né? Vamos pegar o exemplo da Vale. A Vale, ela vai funcionar agora no 70. 70, talvez, né? No 65 eu acredito que não, tá? No 70 funciona, tá? 70 está funcionando bem, né? Porque no 70 ele fica bastante tempo. Muito provavelmente a Vale, eu acredito, que ele fique pelo menos uns 3 meses naquela do vai, não vai, vai. Quando vai quebrar tudo mundo que tiver vendido em call. Você pode ter certeza. O mercado, ele é preparado para todo mundo acreditar que aquilo que está acontecendo vai continuar se repetindo. E quando todo mundo se convencer daquilo, é onde vai ter o colapso das pessoas que acreditaram naquilo. Tá? A última vez que a Vale ficou,
Foi uma coisa bem interessante, né? Ele ficou entre 66, 70, foi, voltou, depois bateu até 62,50, e aí foi quando acho que todo mundo se convenceu que, cara, mudou de patamar, agora a Vale não é mais 65, 95, agora a Vale mudou, agora deve ser 50 com 80, foi quando o pessoal começou a vender call dos 65, dos 60 e puxou até 90 e pouco. Que foi o que aconteceu. E o Banco do Brasil? A mesma coisa. No Banco do Brasil, como que era o lance? Era comprar abaixo do 36 e sair no 40, não é? Sair no 40, 42, que era o normal, né? É quando todo mundo se convenceu que aquilo era realidade, que já tinha acontecido 3 vezes, via até 34 e até o 42, 43, e voltar lá abaixo lá dos 38, quer dizer, foi acima dos 38 e voltou acima dos 38 3 vezes, todo mundo começa a se convencer que aquilo era regra. É aqui que o pessoal fez, quem fez venda coberta, vendeu o papel achando que a opção ia voltar, né? E não voltou, foi até 55, né? Então, claro, o mercado sempre vai mudar. Então, não dá nunca para ter a certeza da razão. Então, aqui você vai ter que fazer pequeno por conta do tamanho, né? do ativo, né? Esse ativo, se ele desce e fica parado lá embaixo, essa S115 aí pode dar trabalho para fazer rolagem. Então vai ter que fazer ele pequeno, né? Mas como eu falo, como teve um hedge de graça, né? já a história muda. Vamos supor que você fez esse negócio aí e o negócio foi lá para baixo, sei lá, caiu lá para 90. Não, esse 80 não vai te salvar, tá? Mas pelo menos, né? Você sabe que é finito o seu negócio aí, tá? Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Se ele voltar aqui, 115, vai voltar lá para 112, talvez no máximo 108, né? E fique por aqui. Aí o game é outro. Você vai tentando zerar esse daqui, tá? Mas o gradiente binário, ele aplicado no mercado ajudar, ele chega a dar assim, ganhos muito grandes mesmo, tá? Né? Agora, o que eu queria falar do gradiente binário, né, é o seguinte: um dos problemas que nós temos no gradiente binário é que se o mercado cair muito forte e você tiver muito acumulado input, você vai sofrer, tá? Você vai acabar sofrendo. Então, qual que é a orientação do gradiente binário? Eu prefiro, né, que você faça da seguinte forma, tá? Vamos supor que você está lá, né, vou pegar aqui o seu exemplo da perto, né, no 24,5, tá certo? Então, quando o mercado cai, o que você fez? Vendeu aqui 1 kg de M25 e comprou 1 kg de B25. Certo? Bom, aí veio para 23,5, por exemplo. Né? Você vendeu 1 kg de M24 e comprou 1 kg de B24. E aí, quando o mercado sobe, vai para 24,5, tá? Então o que você faz? Vou vender uma da A24, só que aí eu não gostaria que você comprasse uma da P24. Eu prefiro que você compre de volta, tá? Uma da M24, tá? Compra de volta, vai sobrar grana, vai sobrar dinheiro, porque quando o mercado sobe, daqui vale muito mais, né? E pegar o saldo que sobrar e comprar aqui, sei lá, 0,3 da X240. Né? Por que da X240? Né? Porque aí eu já estou realizando lucro aqui e comprando o quê? Proteção longa. Isso porque quando o mercado imagina que você está lá com 10, você conseguiu fazer 10 ciclos, você está com 10 quilos vendidos de M24 e o desgraçado pega e cai 10, 15% e você tem que pagar para fazer essa rolagem, porque dentro do dinheiro, né, a put tem que pagar, então você tem esse risco. A call não, se o mercado cair, a call vira pó tudo aí, mas a put talvez tenha que pagar. Então a minha sugestão, tá, é que você modifique um pouquinho, tá, o seu gradiente, tá certo? Então se o mercado subir, limpa o que você já vendeu de put, limpa o que você já vendeu e com lucro você compra uma put mais longa, tá certo? Agora vamos supor, o mercado subiu de novo, foi lá para, não, vamos supor que o mercado caiu agora 23,50 de novo. Então eu vendo quanto de M24? Então em vez de eu vender 1 kg de M24, eu posso vender 1 kg de 300. Né? Por que eu falo? Porque eu já tenho 1 kg que eu já podia vender, tá certo? Podia vender 1 kg, né? Mas eu já zerei ele.
Então eu podia vender esse 1 kg e comprar quem? Eu tenho mais esse cara aqui como margem. Então eu aumento um pouquinho, tá certo? E compro 1,3 de B24. Tá, agora suponha que o mercado suba. O mercado foi para 24,5 de novo. Então eu vou lá e vendo o quê? 1,3 kg de A24, né? Eu estou coberto por esse cara aqui e compro aqui 1,3 de M24, que eu zerei aquilo que eu assumi de risco. Pego o dinheiro e compro mais 0,3 de X240. E assim eu vou aumentando a minha quantidade de puts. Agora, nessa próxima batida, se der, tá? Aí fica a seu critério, se você quer manter esse lote, não, se quer aumentar para 1,6, porque você já tem esses dois aqui. Mas ainda assim é um aumento bem mais modesto do que você ficar carregando cada vez mais M26. Tá? M24. Porque se você estiver muito carregado nessa put, caso o mercado caia, você sofre. Tá? Então eu prefiro que você vá zerando a posição anterior. Tá? Aí vamos supor que o mercado sobe mais. Foi para 25,50. Tá? Então eu vou começar a olhar para esse cara aqui. Né? Então eu vou vender aqui o quê? Uma da A25, tá certo? Né? Porque eu só comprei uma da B25. Comprar aqui uma da M. Né? O M25, vou zerar ele. Tá? Pegar o dinheiro e comprar mais 0,3 aqui da... Você pode concentrar tudo em uma só, tá? Pode ser tudo na X240 ou na X250. Concentre tudo numa só. E aí, quando ele chega no vencimento, o que acontece no vencimento? No vencimento. Então aqui ele fechou lá no 25 e 30 mesmo, tá? No 25 e 30. Então eu posso olhar aqui e ver o que aconteceu, né? Bom, então vamos lá. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui foi zerado aqui, não é? Então esse daqui foi zerado já. Isso foi zerado. Isso daqui foi zerado. Tá certo? Esse cara aqui foi zerado com esse, beleza. Então, esse é o meu lucro das puts. Esse é o meu lucro das puts. Agora, em relação às calls, né? O que aconteceu com as calls? Esse daqui, ele é netado por esse. Então, vamos rolar. Certo? Só fazer a rolagem. Esse daqui foi netado por esse daqui. Vamos fazer a rolagem. Tá certo? Né? E esse daqui foi zerado por esse. Então temos aí o que? 3 rolagens de call, né? 3 rolagens de call. Bom, 1, 2, 3, 4 rolagens de call, né? 1, 2, 3 rolagens de call. Tá? No caso aqui, 1,3 mais 1 mais 1. Então foi lá, né? É 3,3 rolagens de call, tá certo? E temos quem? 0,9 de X240. Tá? E qual que foi o meu risco máximo aqui na operação? Foi 2 lotes, né? Foram 2 lotes só. Porque eu vendi o quê? Uma put do 25 e uma do 24. Aí depois subiu e eu já netei ele. Então, sobre o risco de 2 lotes, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 3,3 rolagens. Tá? Então, eu tenho 3,3 rolagem, tá? E 0,9 de put long. Tá? Se for fazer as contas, talvez comparado com 5 lotes de venda coberta, talvez mais ou menos que empate, tá? Mas tem que pensar numa coisa na venda coberta. A venda coberta é sempre assim, tá? Parece a maioria das coisas, né? Parece uma loja nova, um restaurante novo que abriu agora, né? Restaurante novo inaugurou agora. Você chega lá no banheiro, o banheiro tá limpinho, assim, pouca gente usou, mantém lá a limpeza nos trinques, né? Aí depois de 6 meses já viu como é que fica, né? Não são todos, né? Se mantém a qualidade, né? Aí aqueles pratos caprichados lá no começo do restaurante já começa a diminuir de tamanho, começa a mudar o preço, subir o preço, reduzir as porções, né? Tem muita coisa assim, né? Tipo, namoro também é meio por aí mesmo, né? No começo é tudo uma maravilha, não, enfim, tá? Você tem várias coisas que são assim. E a vida coberta não é diferente.
Na hora que você faz a venda coberta, ele é maravilhoso. Nossa, mas 4% dá 5% de taxa, né? Quer dizer, a conta é maravilhosa. Mas aí depois acontece, né? Vem a realidade. O mercado cai, você começa a perder dinheiro naquela posição, tá? Então aí você fica... Você não vai ficar morrer por causa disso, mas você chateia um pouquinho, né? A não ser que você fale, não, mas eu sou holder, não, beleza, tá bom. Se é um holder, tem R$1 bilhão, não tem problema, tá? Mas machuca isso daí, tá? Agora tem uma outra coisa que também é muito ruim, o que é? Quando na hora que você vai fazer a rolagem, a sua operação deu certo. Ele deu exercício. Aí na hora que você vai fazer a rolagem, você pensa assim, no mínimo 2 DIs, né? E não te dá 2 DIs. Você pega Itaú, por exemplo, se tempo a gente for fazer uma rolagem de Itaú, então estava 25, não, estava 26,20. 26,20 e o stack era 25. Cara, a rolagem deu 34 centavos. Pô, 34 centavos dá 1,33%. Eu falo, cara, tira os emolumentos, dá 1,2%. 1,2% é melhor deixar no CDI, pô. Melhor deixar no CDI. Né? Aí você vai falar assim, mas foi só esse mês. Não, todo mês tem sido assim, cara. Ou você rola na linha do dinheiro, ganha 2%, ou se estiver fora da linha do dinheiro, mesmo 5 dias antes, você recebe 1,2%, 1,3%. Então a rolagem, hoje, ela está ruim. Tá? Porque a composição da rolagem não tem tanto a ver com a taxa. Tem a ver com a expectativa. Olha só que coisa interessante, né? Se você pegar aqui, vamos supor a Petrobras, tá? Tem gente que está assim, ó. A Petrobras está assim, 30 pilas e tem gente que está vendido numa da A15, por exemplo. Ele quer rolar para B15. E aí o cara reclama que isso daqui está praticamente zero cost call. Você não ganha nada nessa rolagem. Ele fala, não, mas está errado. O que está errado? Porque, pelo menos você paga 1%, né? Então, a rolagem não tem a ver com isso. A rolagem, aparentemente, tem que pagar o DI, não é? Aparentemente, porque isso foi o que foi ensinado. É o que todo mundo dá. No mínimo dá o DI, né? Não. Ele não tem que dar a obrigação de dar o DI, nem call. Sabe por quê? Porque a rolagem não está relacionada tanto com o DI como falam. A rolagem está relacionada com a certeza. Com a certeza relativa. Tá certo? Então vamos lá. Se você perguntar para 100 pessoas, tá? Vamos supor que estamos aqui há um mês, tá? Um mês do vencimento, e aqui está há 2 meses. Está há um mês do vencimento, está há 2 meses do vencimento, tá certo? Qual que é se você perguntar assim, qual que é o nível de certeza, qual que é o nível que você tem que isso vai dar exercício? Aí você vai falar assim, não, eu tenho um nível de certeza 100%. E que vai dar exercício na B15? 99,5%, tá bom. Então, ele vai te pagar esse 0,5% de incerteza. E 0,5% não paga o DI. Então, se está muito dentro do dinheiro, ele não vai te dar taxa nenhuma. Não tem obrigação de te dar nem o DI. Nem o DI. Porque se você for pegar o seguinte, pega quanto custa uma put do 15. Você vai ver que tem vendedor a 1 centavo, ou seja, nem 1 centavo vale. Nem 1 centavo vale. Por que não vale nem 1 centavo? Porque é uma certeza quase que absoluta que não vai dar exercício disso daqui. Se aquela opção está custando 10 centavos, quer dizer, existe uma chance relativa a esses 10 centavos. Esses 10 centavos têm um risco-retorno matemático mais razoável. Agora, esse não é mais razoável. Então, é por isso que lá no 15 não adianta você ficar rolando. Ele não vai nem te pagar o TI. É melhor você deixar exercer e aplicar esse dinheiro no CDI, que pelo menos você ganha lá uns 15 centavinhos por mês. Então, o instrumento da Bolsa, até o próprio instrumento da Bolsa, ele é mal compreendido. Então, quando está muito dentro do dinheiro, o que ele está te pagando é justamente o quê? É a incerteza. Quanto maior a incerteza, maior é a rolagem. Rolagem está relacionada ao quê? Com incerteza. Rolagem está relacionada com incerteza. Tá certo? É por isso que o VIX é uma maravilha, né? O ativo está 13, a opção do 30 está dando rolagem, do 28 está dando rolagem. Por quê? Incerteza, você sabe se vai chegar lá no 28.
Né? Você se arriscaria a ficar vendido no VIX lá no 28? Eu não, eu já vi gente quebrar fazendo isso. Então o que acontece? O VIX, né, ele tem essa característica, tá? Então lembre-se, rolagem de call não está só relacionado à taxa, está relacionado à incerteza. Se tem certeza, vai ter rolagem. Se não tem incerteza, não vai ter rolagem, vai ter uma rolagem muito ruim. Tá? Isso a gente vê em alguns ativos. Agora tem ativo que não é assim. A CSN pode estar enfiadão no dinheiro que tem rolagem. Por quê? Porque é um ativo tão volátil, que você não consegue estipular o mínimo de segurança para uma faixa de oscilação que vai em qualquer opção da rolagem. Inclusive o papel está 12, a put do 15, do 16, que em outros ativos teria que pagar, você ainda recebe. Por quê? Incerteza. Então, tem que se lembrar disso, né? É a incerteza que gera o ganho com a rolagem, tá bom?